Olá pessoal, tudo bem? Boa sexta-feira a todos. Eu aqui, Joyce Hasselman, e eu quero conversar com você sobre um assunto sério. A quebra de decoro que foi cometida pela senadora Regina Souza, que é do PT do Piauí. Eu vou explicar para você, tintim por tintim, como ela usou a tribuna do Senado, casa que representa os estados brasileiros, para mentir, enganar, manipular, inclusive os próprios senadores que estavam no Senado, para atacar o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e para atacar essa que vos fala, repito, mentindo. Eu só quero lembrar, senadora, que a Constituição, senadora, prevê a inviolabilidade da tribuna, mas só e somente para as opiniões de um parlamentar. O parlamentar está proibido de mentir na tribuna, seja da Câmara, seja do Senado, sob pena de perder o mandato. É crime, senadora, mentir na tribuna do Senado, como a senhora fez na última terça-feira, dia 22, é crime, senadora, e a senhora precisa responder por isso. Ora, vamos lá, minha gente, eu vou contar um pouquinho para vocês aqui a história. Você que me conhece sabe que eu não sei brincar, eu não sei mentir, eu não sei enganar e eu tenho um posicionamento muito sério. Combater o projeto criminoso de poder, em especial o projeto criminoso de poder do PT, que foi o que levou o nosso Brasil à bancarrota, que foi o que jogou aí 14 milhões de cidadãos na rua do desemprego. Projeto criminoso de poder do qual faz parte Regina Souza, que é do PT. Pois muito bem, na última terça-feira ela subiu na tribuna do Senado, né, sempre com aquela mesma postura, né, de se vitimizar e ensaiando um choro forçado, né, foi às lágrimas, dizendo que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve o vídeo em que eu critico a Regina Souza no ar e manteve por unanimidade, considerando a liberdade de expressão. O que foi esse vídeo? Qual é o comentário, né, que é feito nesse vídeo? Quando esse vídeo foi levado ao ar? As matérias que foram divulgadas pela imprensinha do Piauí, que é muito bem sustentada pela turma do PT, que comanda o estado, lembre-se que o governador é do Piauí, então tem parte da imprensa ali que tem preço, nem é muito alto, mas tem preço. Então eles divulgaram uma matéria, se vocês acompanharem, né, na internet, é o mesmo texto, quer dizer, é claro que foi um texto divulgado pela assessoria da própria senadora, não precisa ser muito inteligente para entender isso, né? O mesmo texto dizendo o seguinte: a senadora foi às lágrimas lá na tribuna do Senado, porque o Tribunal de Justiça manteve o vídeo em que ela foi criticada, porque a senadora é negra, porque a senadora é nordestina, porque a senadora vem do Piauí, porque a senadora isso, porque a senadora aquilo. E a senadora subiu na tribuna e disse isso. Ela disse: como pode este vídeo ser mantido no ar? Eu não vou mudar o meu estilo, eu sou assim mesmo, eu tenho meu cabelo enrolado. Este preconceito, porque eu sou negra, como aconteceu com a Miss Brasil, que é do Piauí, aliás, uma mulher lindíssima, né? Uma negra lindíssima, alta, com cabelão, né? De dar inveja aí a muita gente. E ela se comparou, porque a Miss Brasil recebeu alguns ataques, né, ridículos, patéticos, preconceituosos e criminosos na internet, e ela fez o comparativo vendendo o peixe, inclusive para os senadores desavisados que estavam lá, vendendo o peixe de que o Tribunal de Justiça tinha mantido um vídeo no ar em que uma blogueira, ela não falou o nome, simplesmente a criticou, né, por uma questão de preconceito. Mentirosa, enganadora. A senhora usou a tribuna para mentir e manipular os senadores. Claro, a turma do PT, Paulo Paim, né, o Jorge Viana, saíram lá em defesa da senadora, nem sabiam o que estavam falando. Aí veio a Marta Suplicy, que estava do outro lado, nem estava no plenário, mas ela viu a confusão e saiu correndo e foi lá prestar solidariedade. Até a Simone Tebet entrou de gaiato no navio. Senadora, a senhora não tem o direito de fazer isso. A senhora é uma mulher da área do direito, né? A senhora sabe o que é a Constituição. A senhora não pode pegar um bonde andando do jeito que pegou e sair falando
pelos cotovelos. A senhora falou do que não sabia, de quem não sabia, não tinha a menor ideia do que estava falando. Ela disse inclusive o seguinte, a Simone, porque as redes sociais não têm rosto. Tá aqui o rosto, fui eu, senadora. E a senhora me conhece muito bem. Sabe do meu caráter e da minha decência? Sabe quando eu fiz as críticas a Regina Souza, a senadora? No dia em que estávamos juntas, lá no Senado, pelo impeachment da Dilma Rousseff, em que eu estava lá e a senadora mais uma vez mentiu, dizendo que estava a convite, a senadora Regina Souza, a convite de um parlamentar, quando eu estava ali a convite de Janaína Pascoal, que pediu o impeachment de Dilma Rousseff. Eu era uma das convidadas de Janaína Pascoal, estava lá na parte de cima do plenário do Senado, de frente para Luiz Inácio Lula da Silva. Havia convidados, tanto pró-impeachment quanto aqueles que defendiam o projeto criminoso de poder, como a Regina Souza. Por que, Regina Souza, a senhora nunca derramou uma lágrima pelos 14 milhões de desempregados? Pelas pessoas que não têm mais o que colocar na mesa? Eu sei por quê. Porque a senhora não se importa. O que a senhora se importa é em se manter no poder, nesse projeto, repito, criminoso de poder do PT. O PT quer fazer de tudo para voltar. Agora é inadmissível que a senhora suba à tribuna e minta para os seus próprios colegas. Simone Tebet, caríssima, com todo o respeito que eu tenho pela senhora, de fato foi muita ingenuidade a senhora ter caído nisso, ainda ter expressado uma opinião, as redes sociais sem rosto, aquela coisa toda, nem sabia do que estava falando. Mas atenção, cuidado, a senhora conhece essa turma do PT, a senhora lutou pelo impeachment, quantas vezes falamos sobre isso? Então, não entre de gaiato, a senhora não pode se dar o luxo de ser ingênua, senadora Simone Tebet. Mas, vamos lá, né? Ela foi manipulada e foi mal informada pela própria Regina Souza, que, repito, mentiu, violando a Constituição. E por isso, por mentir na tribuna, ela quebrou o decoro. E quebrando o decoro, precisa responder a um processo no Conselho de Ética. Isso não é brincadeira. Você pode dizer, não, mas político mente mesmo, todo parlamentar mente mesmo. Há mais de um caso de cassação por quebra de decoro, por parlamentar que mentiu na tribuna. O próprio Eduardo Cunha, a cassação dele foi porque ele mentiu. Mentiu na CPI, mentiu para os parlamentares. Não pode. É proibido ao parlamentar, na condição de parlamentar, mentir. E foi exatamente o que a senadora fez. Ela foi para a tribuna, inventou uma história ligada a um preconceito que está na cabeça dela, porque, senadora, eu não tô nem aí se a senhora é branca, se é negra, se é roxa, se é amarela, se tem bolinha cor-de-rosa na cara. Não me interessa. O que me interessa é que a senhora, sim, defendeu um projeto criminoso de poder e fez um discurso ridículo e patético no dia do impeachment da Dilma. Um discurso que fez os seus colegas caírem na gargalhada, que fez o próprio José Eduardo Cardoso, que era o advogadão da Dilma, cair na gargalhada na mesa do Senado. Ouça o seu discurso quando a senhora diz, com o seu português castiço, aprendeu com a Dilma, que a Dilma estava sendo empichada porque não tinha marido, né? E foi por isso, pela defesa que a senhora fez de um projeto criminoso de poder e da Dilma, que ajudou a acabar com o Brasil, destruir o Brasil, que eu critiquei a senhora, e a senhora sabe muito bem disso, senadora. Mas como toda pessoa que tenha lá o espírito canalha, né? O que ela faz? Ela manipula a informação e ela tenta, o PT gosta muito disso, se vitimizar, se acoitadar. O povo do Piauí, o povo do Nordeste, não se acadela não, senadora. A senhora não representa o povo do Piauí. Aliás, a senhora não teve um único voto. A senhora é suplente. A senhora não representa ninguém. Não teve um único voto. Não se elegeria nem para vereadora. Mais noves fora, o assunto não é esse. A questão é que a senhora usou a tribuna para mentir, para atacar o Tribunal de Justiça do Distrito Federal com uma mentira, para manipular os seus colegas, incluindo a Simone Tebet, e para cometer mais um crime, além da quebra de decoro, né, contra mim, que foi a difamação, me imputando um crime de racismo, o que jamais eu cometi e jamais cometeria. Sabe quem é racista, senadora? É a senhora. A senhora, sim, mostrou que é racista, usando da sua condição, repito, de ser negra, para dizer que eu a critiquei por conta de raça, cor ou qualquer coisa que seja. Isso é uma mentira canalha, que a senhora inclusive distribuiu pela imprensa do Piauí, para que essa imprensinha, que não vale muito e tem seu preço, pudesse criticar a mim,
que há tantos anos tenho defendido o Brasil, há tantos anos tenho combatido a corrupção e o projeto de poder do seu partido, que sangrou a nossa nação, que roubou a nossa nação. Senadora, eu vou dizer uma coisa para a senhora, eu vou mover mundos e fundos para que a senhora responda no Conselho de Ética pelo crime que cometeu na tribuna. A senhora cometeu um crime e tem que responder por esse crime, senadora. Esse país não é o país que o PT quer. O país em que se pode cometer crimes, à torta e à direita e pronto, acabou. Não, depois da Lava Jato, depois que o povo acordou, depois que o povo levantou a espinha. Não, senadora, esse Brasil não é o Brasil em que qualquer um, tendo ele mandato ou não, pode sair por aí cometendo crime, como a senhora fez, repito, na tribuna do Senado. É lamentável. E mais, minha gente, ela usou dinheiro público, tá usando dinheiro público para que os advogados do Senado entrassem com ação contra mim. É você que tá pagando para que os advogados do Senado me persigam a pedido da Regina Souza. É mole o que é mais? É, minha gente. Você sabe que até eu peguei aqui, senador, eu quero informar para a senhora algumas coisas, né, para que a senhora entenda que a liberdade de expressão é uma coisa que tem que ser. Eu sei que vocês não gostam disso, vocês detestam liberdade de expressão, o PT detesta isso, vocês acham demodê, acham chato, né? Acham uma coisa chata, mas é bem importante que a senhora entenda um pouco do linguajar popular, né? Então, no vídeo, no dia do impeachment da Dilma, diferente do que a senhora andou espalhando por aí, que foi um vídeo postado depois que a Dilma foi empichada, dias depois. Não, foi ao vivo, enquanto a senhora falava. Ao vivo, no calor da emoção. Enquanto Lula e Rui Falcão me olhavam com aquela cara de ódio que eles têm de mim. Olhando pra você, que tava na tribuna, falando aquele monte de besteiras lá. Aí eu disse, olha, que coisa horrorosa, como é que alguém pode defender isso, defender a Dilma, né? Que coisa mais cretina. E aí eu vou dizer pra você, gentalha, a senhora reclamou do gentalha. Gentalha, no dicionário popular, senadora, quer dizer corja, populacho, né? Eu sempre digo que o PT é uma corja, né, unida para assaltar o Brasil. Então, senadora, a senhora é do PT, logo não tem como estar fora da corja, não é? Cretinice, comportamento de pessoa cínica. Dicionário informal. Comportamento de pessoa cínica. Senadora? Ou a senhora não foi cínica ao defender Dilma e esse projeto criminoso de poder? Ao dizer que Dilma estava sendo empichada porque não tinha um marido para tirar foto? Tá uma vergonha, né? E aí ela não gostou porque eu falei que anta. Porque eu sempre chamo a Dilma de anta, mas eu realmente tenho que pedir desculpas porque as antas não vão gostar, são animais muito inteligentes, né? Não vão gostar, né? Mas eu quis dizer que o seu discurso era de uma besta quadrada, foi isso que eu quis dizer, né? Então, senadora, né, tudo isso faz parte do meu direito, da minha liberdade de expressão, da minha indignação como cidadã brasileira e como jornalista. A senhora poderia ter usado a tribuna, senadora, com a inviolabilidade que a tribuna lhe dá, para emitir sua opinião. E dizer assim, anta é você, Joyce, que luta contra a corrupção. Se você fosse do PT e gostasse de corrupção, você não ia ser anta. Cretina é você, Joyce, que defende a Lava Jato, que vai prender o Lula. Então você sim é cretina, porque eu defendo o Lula, eu defendo o criminoso condenado à cadeia. Né? Você podia ter dito isso, né? Gentalha é você, Joyce, você que é gentalha, que saiu aí juntando gente pelo Brasil em manifestação para derrubar Dilma Rousseff. Você sim, né? Podia, senadora, mas não podia mentir. Quebrou o decoro, cometeu crime na tribuna do Senado. A senhora não está com um mandato para cometer crimes, pelo menos não segundo a Constituição, senadora. E como a senhora diz que a gente não pode imputar à senhora o caráter da ignorância, a gente não pode dizer que a senhora é ignorante porque a senhora é uma mulher letrada, a senhora disse isso, que a senhora é uma mulher letrada, que a senhora é estudada, que é isso, que é aquilo, então é muito pior, porque a senhora sabia exatamente o que estava fazendo e sabia que estava cometendo crime, sabia que estava mentindo sobre a justiça, mentindo para os seus colegas senadores, mentindo para todo o Brasil, porque a transmissão é ao vivo na TV Senado. A senhora mentiu. A senhora cometeu quebra de decoro. A senhora cometeu um crime, senadora, né? Um crime. Além da imoralidade de fingir
choro, ensaiar lágrimas, né? A senhora mentiu. Além da imoralidade, né, de atribuir preconceito onde não há preconceito, meu único preconceito é contra a corrupção, a senhora rasgou a Constituição e vai responder por isso. E mais, senadora, eu vou dar um jeito da senhora devolver do seu bolso cada centavo que a senhora está usando do dinheiro do povo, do dinheiro do Senado, para me perseguir. Não se preocupe, não. Não se preocupe, não. Porque a justiça tá aí. O Ministério Público também tá aí. Vamos em frente, minha gente. Que atrás vem gente. Que a verdade seja restabelecida e que Regina Souza tenha um mandato cassado.